Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Raquel e nessa aula nós vamos entender como os conceitos de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem motora se interagem. Vamos lá? Temos aqui, que tanto crescimento quanto desenvolvimento motor, eles são regidos por um princípio, né? E esse princípio nós chamamos de céfalo-caudal próximo distal. Tá, o que seria isso? O céfalo caudal, ele indica que tanto o crescimento quanto o desenvolvimento começam na parte da cabeça e vai progredindo em direção aos pés. Já o próximo distal começa na região mediana do corpo, próximo da coluna, e vai se expandindo então para as extremidades do corpo, certo? Então, coloquem isso na cabeça de vocês porque vai ser importante para o nosso prosseguimento aí dos estudos. O que nós temos aqui, ó? Nós temos duas figurinhas e eu gostaria que vocês olhassem dessa figurinha primeiro do feto, tá? Do crescimento do feto. Então a gente enxerga que quando o feto está lá no início, né, do seu crescimento, a gente tem o quê? Uma estrutura que é muito próxima a uma cabeça e a coluna. E à medida que esse feto ele vai crescendo, ele vai aumentando, certo? De tamanho. E aí, percebam em qual parte que acontece a maior evolução de crescimento. Então, se a gente olhar para a figura, a gente vê que a região ali da cabeça, né, do encéfalo, ali do cérebro, é a parte que mais se desenvolve, né? É a parte que tem um crescimento aí exponencial. E isso também é caracterizado durante o crescimento da criança. Então, quando a criança nasce, a gente tem nessa segunda linha aqui, que a gente tem, por exemplo, nessa primeira figura de 2 meses, o tamanho da cabeça do bebê, ele é mais ou menos 2/3 do tamanho do corpo, né, do bebê. À medida que esse bebê vai crescendo, né, vai virando uma criança, a cabeça, ela deixa de acompanhar esse crescimento exagerado, e aí o resto do corpo, o tronco e principalmente as extremidades, elas vão crescendo em proporção até que, quando chega na fase adulta, o tamanho da cabeça ele é infinitamente menor em relação ao resto do corpo, tá? Então isso explica por que o crescimento se dá de forma céfalo-caudal. Vamos agora entender como que o desenvolvimento céfalo-caudal acontece. Então a gente tem ali, ó, na primeira figurinha aqui embaixo, né, do bebê com os brinquedinhos ali, o bebê olhando para os brinquedos, certo? E aí esse bebê ele controla o quê, né? Ele começa a controlar principalmente a cabeça. Então percebam que quando ele escuta algum barulho, quando ele escuta a voz da mãe, por exemplo, o que ele faz? Ele vira a cabeça, não é? Em direção ao barulho. Ou se criança adora chave, né? Se você faz o barulho da chave, o que ela vai fazer? Ela vai virar o rosto em direção à chave. Então, ela tem um controle voluntário dessa cabeça, tá? Ah, Raquel, mas o bebê também não mexe as pernas, não mexe os braços? Mexe, mas não é um controle proposital. Ele não pensa para mexer a perna, ele não pensa para mexer o braço, tá? Ele simplesmente movimenta, ele não tem uma intenção com esse movimento, assim como ele tem a intenção com o movimento da cabeça. À medida que esse bebê vai crescendo, ele começa a ficar o quê? Ele começa a ter um melhor controle da sua cabeça, não é? Quando a gente tá com o bebezinho, a gente fala, nossa, que durinho, já tá firmando a cabeça. O que é esse firmando a cabeça? É o controle cervical, né? Então, ele passa a ter o quê? Um controle cervical. Quando a gente coloca o bebê deitadinho, igual nessa segunda foto aí, mas em direção embaixo, a gente percebe o quê? Que o bebê está deitado, de barriga para baixo, mas ele já tem um controle cervical, tá? Depois, qual que é a progressão? Ele começa a rolar. Opa, o rolar, ele inicia pelo movimento da cabeça, mas ele tem que ter também um movimento do quê? Do tronco, né? Então, olha só, ele já começa a envolver a região do tronco, que é uma região um pouco mais abaixo da linha da cabeça. Quando o bebê senta, ele tem controle do quê? Além do tronco, controle do quadril, né? Então a gente vê o bebezinho sentado, movimentando o bumbum, ele tá o quê? Ele tá treinando
está treinando esse movimento de ficar sentado, tá? À medida que isso vai evoluindo, ele vai tendo um maior domínio o quê? Do seu desenvolvimento, tá? Legal. Depois que o bebezinho senta, ele começa a engatinhar. E esse engatinhar exige o quê? Exige um domínio das extremidades, das mãos e dos membros inferiores, certo? E aí, depois, por fim, o bebê fica em pé, porque ele tem um maior domínio ainda das suas pernas. Mas quando o bebê começa a ficar em pé, começa a andar, ele anda parecendo um patinho, não é? Porque ele tem uma base larga, ele dá passos ali desajeitados, porque ele ainda não domina 100% essa habilidade. A partir do momento que isso vai evoluindo, né? Por exemplo, o bebê quando fica em pé, ele não tem 100% domínio do tornozelo, né? E o tornozelo a gente sabe que é fundamental para o movimento de andar. À medida que o tornozelo vai se desenvolvendo, todo o resto aí, da sua extremidade, do seu membro inferior, vai desenvolvendo, aí ele começa a andar e depois até correr. Tudo bem? Então, compreenderam o desenvolvimento céfalo-caudal? Vamos agora para o crescimento próximo distal. Opa, lembra? Próximo distal da região da coluna ali para as extremidades. Então, olha só que interessante a nossa anatomia. Lembrem das aulas de anatomia. Nós temos ossos achatados e ossos longos, né? Os ossos achatados, eles ficam localizados na região central do nosso corpo. Quais são eles? Os ossos ali que envolvem a região do cérebro, o nosso externo, né, que fica ali próximo ali aos nossos pulmões, às nossas costelas, e também as nossas escápulas. Esses são ossos que possuem pouca cartilagem de crescimento. Por quê? Porque desde lá do feto, esses ossos eles já vêm crescendo, né? Eles já vêm se estruturando, e como a gente viu depois naquela segunda imagem do bebê virando até adulto, são ossos que eles param de crescer antes dos ossos longos. E os ossos longos? Os ossos longos, eles são ossos das extremidades, e eles possuem muita cartilagem de crescimento. O que é isso, cartilagem de crescimento? É o espaço, né? É um tecido cartilaginoso que depois, por um processo ali de calcificação, ele vira osso. E ele fica, fica realmente nas articulações, né? Se vocês, talvez um filho de vocês, sobrinho, enfim, uma criança próxima de vocês, já tenha passado por um exame de raio-x da mão. Para que serve esse exame de raio-x da mão? Para identificar qual é o espaço que tem, qual é o espaço de cartilagem que tem entre os ossos longos, e aí o médico, o pediatra ou até mesmo o ortopedista, ele pode determinar aproximadamente qual será a estatura dessa criança. Olha que legal, né? Então, os ossos longos, eles possuem muita cartilagem, por quê? Porque justamente são os ossos que demoram mais para crescer e depois que tem um maior maior potencial para o crescimento, tá? Então, isso explica o porquê do crescimento próximo distal. Vamos agora entender o desenvolvimento próximo distal. Então, a gente tem aqui 4 figurinhas, né? Na primeira figurinha, ali embaixo, a gente vê o quê? Um bebezinho que está ali de barriga para baixo e que já está apoiando as mãos, né? Então, para que ele mantenha o tronco nessa posição, além de ter um controle cervical, como nós já falamos, ele também tem um envolvimento do quê? Das suas mãos. Só que não são, na verdade, não é um controle, não é a participação das mãos. É a participação, na verdade, do braço como um todo, principalmente da região do ombro, né? Então, esse bebê, ele não consegue ainda dominar 100% o seu braço. Ele tem um controle, mas ele não é tão aperfeiçoado. Por exemplo, se você entregar um objeto para esse bebê vai fazer o quê? Ele vai rastrear o ar até encontrar o objeto. Então, ele não vai de forma direta até o objeto, né? Porque ele ainda não tem um controle 100% aí desse braço. À medida que ele vai crescendo, nessa segunda foto, a gente já vê o quê? Que o bebê já começa a ter um controle também do cotovelo, né? Então, dá para perceber que esse bebê ele já está ali sentadinho, né? E ele caiu, por exemplo, de lado, e ele tem que o quê? Utilizar também o antebraço, o braço, para que ele volte para a posição de sentado. Esse bebê que está de vermelho, olha só que legal. A gente consegue identificar que, além de um domínio de
ombro, olha o cotovelo dele, né? Ele já começa também a ter o domínio o quê? Da mão, né? Dos dedos. Então ele consegue segurar muito bem, né? Então o processo aí de preensão, ele é muito bom. Só que o processo de soltura não é tão bom. Tem até se vocês estiverem em contato com bebês, podem perceber isso. O bebê, ele segura tudo, né? Mas ele não solta. Você até fica puxando ele segura com uma certa força. Tem bebês maiores que os pais brincam muito com a criança, né? Fala, dá um objeto para a criança e fala, joga para a mamãe, joga para o papai, joga, joga. E a criança, ela quer jogar, mas ela não consegue. Tem criança até que já entende o que é o jogar, o que é o lançar, e que não consegue fazer essa soltura. Por quê? Porque ela não está desenvolvida para isso, e ela se irrita, ela chora, é uma situação estressante para a criança, porque ela quer, ela sabe o que ela deve fazer, mas ela não consegue, porque as suas falanges ali, os dedos, ainda não estão 100% desenvolvidos para fazer esse movimento. E aí, na última imagem, nós temos ali uma criança segurando um lápis. Lógico, gente, é um bebê, deve ter aproximadamente, sei lá, vou chutar uns 2 anos e pouquinho. Mas olha só, ele já tem um controle fino, né? Ele já consegue fazer a apreensão ali de um lápis, que é uma estrutura muito fina, muito delicada, apenas com os dedos, e produzir uma certa pressão no papel, para que então isso gere um desenho. Olha só que evoluído, né? Então, isso a gente consegue entender como o desenvolvimento próximo distal acontece, tá bom? Então, a gente viu o quê? O desenvolvimento do ombro até chegar lá no dedo. Tá. E a aprendizagem motora, Raquel? O que tem a ver com o crescimento e o desenvolvimento, né? Que você falou no início aí da aula que você explicaria aí a relação. Vamos pensar em duas perguntas. A primeira, seria possível uma criança andar sem dominar a habilidade de ficar em pé? Pensaram? A segunda pergunta. O que acontece para que a criança dê os primeiros passos? Vamos pensar na parte do desenvolvimento, né? O que acontece para que a criança, então, passe da posição em pé, aquela posição em pé mais estática, para a posição em pé e primeiros passos? Alguma coisa acontece aí no meio, não é? Não é mágica. Isso tem explicação. E a explicação, gente, está justamente aqui na aprendizagem motora. Então vamos entender aí essas últimas, justamente esse exemplo que eu dei, né, da criança em pé, para que a criança comece então a andar. É lógico que ela tem que passar por um processo de aprendizagem do que é ficar em pé. Então a criança fica em pé, ela conquista aquela nova postura, né, posição, tá? Então ela vai passando ali por algumas vivências, por algumas experiências, e auxiliadas, lógico, pelo crescimento, porque se a criança não tem musculatura, ela não consegue ficar em pé, né? Legal. Então o crescimento com o desenvolvimento vão gerando o quê? Vão gerando algumas aprendizagens motoras. Quando ela já domina 100%, ou seja, quando ela já aprendeu todos os recursos do que é ficar em pé, aí ela consegue se desenvolver para uma próxima fase, que seria dar os primeiros passos. Tudo bem? Então, esse dar os primeiros passos, ele é a origem do quê? Ele é a origem de uma aprendizagem motora muito bem feita, muito bem executada, quando a criança conquistou a postura de ficar em pé. Tudo bem? Compreenderam, então, como o crescimento, o desenvolvimento e a aprendizagem motora se relacionam? Gente, se vocês gostaram dessa aula, cliquem no joinha, se inscrevam aqui no canal. E nesse canal tem outros vídeos aí até de outros assuntos pertinentes à nossa área. Seria interessante que vocês os visitassem. Até uma próxima. Tchau, tchau.